queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro segundo escreveu o profeta Isaías, capítulo 9. Nós estamos em tempo de advento. A igreja tradicionalmente celebra no mês de dezembro o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje trataremos também disso, esse advento do menino rei. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria não aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Ao Senhor, rogamos que ilumine nossos corações para compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, não só compreendê-la, mas vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, por que o sol vai nascer amanhã? Eu não sei se você já se perguntou isso. Ela parece uma pergunta um tanto quanto boba. Mas se eu lhe perguntasse agora, por que o sol nascerá amanhã? O que você me diria? O filósofo David Hume, inglês, conhecido como um dos grandes céticos da modernidade, diz que não há nenhuma evidência e não há nenhum argumento suficiente para você dizer que amanhã de fato o sol nascerá. Porque você não tem nenhum dos seus sentidos acessando o sol que vai nascer amanhã. Porque se ele vai nascer amanhã, você não tem como conhecê-lo ainda, você não tem como vê-lo ainda, você não tem como saber se de fato ele nascerá. E isso que parece um tanto quanto besta e uma coisa que não deveria nos fazer ficar nos perguntando muito, é uma coisa que os povos antigos se perguntavam, e eles tinham muitos argumentos, ou pelo menos muitos mitos, para explicar como é que o sol vai nascer. Então você vai ter os deuses do sol, os deuses que levam o sol, inclusive no período aqui do profeta, inclusive os povos ali da região do Oriente Próximo tinham seus mitos para explicar como o sol nasce, depois escurece. E dentro, inclusive, dali da região, especialmente a mitologia dos assírios, os caldeus, você vai ver o Deus do Sol que tem a sua carruagem, tendo o Sol ali como a própria carruagem, e que ele vai caminhando pelo céu, fazendo justiça, julgando, e não só julga de dia, mas também à noite, quando as pessoas não estão mais enxergando. São mitos, são formas de tentar compreender como a luz vem. Porque imagine um período desse em que não havia todo o desenvolvimento que nós temos hoje. As pessoas, quando viam que o sol desaparecera, temiam. Temiam a escuridão, temiam
o mal que vem decorrente dela, não só de pessoas, mas também de animais. E por isso buscavam confiar, buscavam explicações para tentar ter alguma segurança em seu coração. Essa segurança é tão interessante que muitas vezes nós nos pegamos confiando em coisas que parecem realmente boas. Eu lembro sempre da história de um amigo com muito medo de avião. E por conta do trabalho ele precisava fazer viagem de avião constantemente. Ele teve uma época em sua vida que semanalmente ele viajava 2 ou 3 vezes. Durante anos ele fez isso. Ele precisava lidar com o medo dele. E ele lidou da seguinte maneira. A primeira vez que ele viajou de avião, a aeromoça ofereceu balinhas para ele e ele aceitou. O avião não caiu. Conclusão: toda vez que ela oferecer, eu tenho que aceitar. E assim, confiando nas balinhas, muitas vezes ele chegava e começava a demorar, a aeromoça não oferecia as balinhas, ele saía do seu assento e ia atrás dela: a senhora não vai oferecer balinhas hoje? Porque ele precisava confiar, ele precisava ter alguma coisa palpável para ter certeza que o avião não cairia. E nós somos assim. Nós nos apegamos em algumas coisas, nós nos apegamos em certos aspectos para depositar a nossa confiança, uma coisa sólida, que nossas mãos podem apalpar. Essa história que acabamos de ler, essa profecia que acabamos de ler, tem como contexto aqui uma situação muito interessante em que o rei Acaz, rei de Judá, está em guerra contra o reino do norte, que se uniu com o rei da Síria, não da Assíria. São 2 povos com nomes parecidos, não confundam. O rei da Síria se juntou com o rei do reino do norte para lutar contra o rei da Assíria, povo que estava crescente e que logo, nós sabemos a história, iria dominar não só a Síria como também o reino do norte, inclusive trazendo o primeiro exílio, o exílio assírio. E eles convidaram Acaz para fazer essa coalizão contra a Síria. E o próprio profeta Isaías, se você ler um pouco antes as profecias, você vai ver que ele instrui Acaz a não fazer isso. Não se una com o reino do norte, eles são ímpios, e muito menos com o rei da Síria. O problema é que ao não se unir com eles, ainda não se unir com a Síria, ele está mal. Todos os povos estão contra Judá. E Acaz, como sendo um dos piores reis da história de Judá, faz uma aliança de vassalagem. Ele agora é um vassalo do rei da Assíria, para tentar se defender desses seus inimigos tão próximos. E por causa disso, diz a palavra do Senhor, ele se corrompeu todo Israel. Se você observar comigo o segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 3, depois você pode dar uma olhada, diz assim a respeito de Acaz: porque andou no caminho dos reis de Israel, ele veio do seu reino do norte, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Dentre as muitas formas de idolatria, de adoração aos deuses pagãos da época, uma delas era entregar filhos, bebês, para a morte. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, o culto a Marduk, uma semelhança a El, etc. Eles faziam uma estátua de metal, às vezes de ouro, e se esquentava aquela estátua, ela costumava ficar com as mãos estendidas, e como estava muito, muito quente, se lançava o bebê nas mãos daquele ídolo. Isso fez o rei de Judá, nesse período de Isaías. Vocês percebem o quanto estava corrompido o povo de Deus, o quanto o próprio rei estava corrompido. O segundo livro de Crônicas, capítulo 28, 22, 25, explica um pouco mais a situação. Veja bem, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz,
pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Damasco é a capital da Síria. Ele, não satisfeito em fazer uma aliança com a Síria, resolveu adotar os deuses da Síria, porque vai que dá certo. Jogou para todo lado, afinal de contas ele precisava de meios para confiar que o sol vai nascer. Que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei os sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Essa profecia que acabamos de ler, ela está dentro de uma série de profecias a respeito do juízo e da salvação de Judá. Na verdade, a profecia começa no capítulo 7, versículo 1, que explica um pouco dessa aliança. E vai até o capítulo 12, versículo 6, quando fala, inclusive, da herança, do herdeiro de Jessé, do tronco de Jessé, que cantamos, inclusive, no primeiro hino. E esse menino que nasce, ele é um sinal. Ele é um sinal para Acás e para Judá. Ele é um sinal de juízo e um sinal de salvação. Ele é um sinal, esse anúncio de que um bebê nasceria. E a grande disputa que se instaura nessa profecia que Isaías está dizendo a Acás é: em quem você vai confiar? Na Síria ou em Deus? Nós já sabemos a resposta do que Acás fez. Mas o que nós vamos fazer hoje? Então é sobre isso que o Senhor, sua bondade, fará conosco nessa manhã. No versículo de 1 a 2, nós vemos que o nascimento desse menino trouxe um povo que estava em trevas. Agora eles vêm à luz. As regiões citadas aqui no versículo 1, Zebulon e Naftali, que depois vai ser chamado de Galileia dos Gentios, é uma região do extremo norte de Israel e que, consequentemente, eram os mais próximos da Síria e também da Assíria. E assim, eram os primeiros a receberem as guerras, eram os primeiros a enfrentarem as lutas. E por isso era o povo que estava em tremenda escuridão, desprezível, como diz o texto. Mas a palavra do Senhor nos instrui em Mateus, que foi ali, Mateus capítulo 4, que foi exatamente nessa região que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério. A terra que estava desprezível, a terra que estava em profunda escuridão, pôde enxergar, primeiro que outros, também a luz. A luz que veio ao mundo, iniciando o seu ministério. Diz a palavra do Senhor: agora era pregado o reino de Deus, e agora era chamando a todos ao arrependimento. Essa é a luz que veio ao mundo. O Senhor Jesus vem chamando todos ao arrependimento. O versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esse contraste é exatamente esse estabelecimento da verdade de Cristo, do seu ministério. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios, povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa região recebeu os impérios
esteve em escuridão por muito tempo. Ela foi escravizada pelos assírios, depois pelo Império Babilônico, depois pelo Império Helênico, depois de Alexandre, depois pelo Império Romano, mas acima de tudo, como eu falei para as crianças, pelo Império do Pecado. É uma região que se corrompeu exatamente pelo seu rei, o Reino do Norte, que não adorava mais a Deus como ele havia prescrito e que estavam em profunda escuridão de pecado. Mas o Senhor, na sua graça, enviou um bebê. Enviou um bebê que é a grande luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do reino de Deus, a luz da libertação. O que vemos aqui é que o povo que andava em trevas agora vê essa grande luz. O que celebramos agora é que essa luz já veio. Esse anúncio que para o profeta Isaías era no futuro, agora para nós já é verdade consumada. Ele veio, ele é a luz. Não há mais motivos para a escuridão. A partir do versículo 3 até o versículo 5, nós vemos que esse povo que estava em guerra agora encontrou alegria. O povo em guerra encontrou profunda alegria. Versículo 3: tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Era um povo sempre em guerra, um povo escravizado. Versículo 4 vai nos lembrar de duas situações. A primeira do Egito, onde o jugo que pesava e a vara que feria os seus ombros lhes fazia sofrer em profunda escuridão. Assim também como somos lembrados do poder de Deus, usando não só Moisés, libertando o povo, mas também Gideão com os medianitas. E assim, o povo é lembrado do poder de Deus que quebra o jugo, liberta aqueles que estão em inimizade para ter alegria. E a alegria aqui é exemplificada com a ceifa e com o despojo. O povo que era sempre despojado, o povo que estava sempre espoliado por causa de suas guerras, perdendo-as, eram roubados, eram retiradas coisas. Agora receberão tudo de volta. Eles poderão ter alegria, porque também a ceifa será grande. O Senhor Jesus, enviado para trazer alegria a esse povo, agora lhes liberta das guerras. Observe o versículo 5, porque não só é a vitória que lhes é garantida, mas é mesmo a libertação da guerra. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Não há mais guerra, não há mais bota, não há mais veste para a batalha. Tudo já foi queimado. Não há guerra. Ele veio trazer a paz. Mas quem é esse que fará tudo isso? Quem é esse menino que fará tudo isso? Esse é o nosso terceiro aspecto. O povo sem esperança recebeu paz. Versículos 6 a 7 nos explica exatamente quem é ele. Um menino nos nasceu. Os verbos aqui no texto estão todos no passado. Isso é proposital. No caso lá no hebraico, não é passado, é uma outra função, mas é exatamente essa ideia de alguma coisa que já foi completa. Porque para o profeta, isso é verdade consumada. Para o profeta, isso de fato já ocorreu, ainda que não tenha acontecido no seu tempo. A esperança desse anúncio é verdadeira, como se estivesse acontecendo na sua frente. E agora, o menino nasceu. A esperança é dada quando se lê por onde, ou de onde menos se espera. Porque como um menino pode trazer esperança? Como um simples bebê pode trazer paz
para um povo em tantas guerras? Como que apenas um bebê indefeso pode ser a esperança de um rei e de um povo corrupto, idólatra? É porque ele não é qualquer bebê. Ele não é qualquer menino. Primeiro, ele é o rei. Versículo 6 diz que o governo está sobre os seus ombros. Observe que aqui é um contraste entre esse péssimo rei, Acaz. Um rei cruel, um rei que não confia em Deus, um rei ímpio, um rei que procura estabelecer a sua confiança naquilo que lhe é palpável, e o menino rei, Jesus. O governo está sobre os seus ombros. Esse é o verdadeiro rei. Esse é o grande e soberano Senhor. E o seu reinado não tem fim. Versículo 7 nos fala que ele está reinando e para estabelecer o seu reino para sempre. O reinado de Acaz estava por um fio. E nós sabemos a história. Em pouco tempo ele estaria morto. Em pouco tempo, em profunda desonra, ele morreria, sabendo que ele fez péssimas escolhas, porque foi exatamente o povo assírio que tomou Israel. E depois, Babilônia tomou Judá. Essa esperança não pode, por exemplo, ser dada ao filho de Acaz, ainda que Ezequias seja uma espécie de rei, pelo menos melhor que seu pai. Se você observar a história, Ezequias, filho de Acaz, foi um rei justo, um rei bom, que trouxe de volta o culto no templo, que trouxe de volta o culto verdadeiro, mas o seu reino teve fim também. O seu reino chegou ao fim. Mas o reino desse menino aqui citado não tem fim. Jamais terá fim. Porque ele é o rei eterno. E o seu nome, diz o texto, será Maravilhoso Conselheiro. Mais um contraste interessante. Temos um rei que não ouve conselhos. Temos um rei tolo, em contraste com o menino rei, que é o maravilhoso conselheiro, que a verdade está em seus lábios, porque a verdade, ele é a verdade. Ele que tem as palavras de vida eterna. Seus conselhos vão além de qualquer sugestão humana. Ele é a palavra. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não precisa que lhe aconselhem, porque ele é aquele que aconselha. O povo que andava em trevas agora pode ver a grande luz. Maravilhoso conselheiro. Ele também é Deus forte. E aqui nós entendemos perfeitamente que Isaías não está falando de qualquer rei, não está falando apenas de um homem, mas está falando desse mistério maravilhoso que é a encarnação de Cristo. Desse mistério sobrenatural que é a união daquilo que não pode ser unido. A natureza divina com a natureza humana. Nós temos aqui o Deus forte, o Deus poderoso. Ele é o próprio Deus. Acaz buscou divindades variadas, seja do povo assírio, da Síria, para buscar a sua força, para buscar confiança e poder. Mas ele é o Deus forte que está acima de todos os deuses. Ele é o Deus poderoso. Quem pode deter a sua mão é apenas um menino, mas é o Deus poderoso. Pai da eternidade. A expressão Pai aqui dá a ideia de Senhor e soberano. A expressão Pai usada costumeiramente com os reis. Os reis eram o pai dos povos.
E Ele é o Pai da eternidade, porque a sua paternidade não tem fim, o seu domínio não tem fim, o seu governo não tem fim. Ele nunca deixa de ser soberano, não importa o que está acontecendo, não importam as guerras, não importa o que está em volta, Ele é Rei soberano, o seu trono nunca tem fim. E por fim, o Príncipe da Paz. Ele veio para estabelecer o fim, não só das guerras. Observe, a palavra Shalom, a gente conhece bastante. Ela não tem apenas a ideia de alguma coisa fora da guerra. Não é apenas o antônimo de guerra. Shalom, na ideia bíblica, tem a ver com harmonia plena. Como as coisas deveriam ser. Um livro que o reverendo Vadislau traduziu, chamado Não Era Para Ser Assim, que diz respeito à doutrina do pecado, exemplifica muito bem isso com essa palavra. Com a queda do homem, as coisas estão como não eram para ser. O Shalom é como as coisas devem ser. Essa é a ideia. Ele é o príncipe que traz de volta, redimindo todas as coisas, em harmonia profunda da criação e da redenção. Ele reconcilia os maiores inimigos, nós, os pecadores, com um Deus justo e santo. Ele trouxe paz e reconciliação pelo seu sangue. O seu governo é shalômico, é da paz, é da reconciliação. Esse é o menino maravilhoso do qual o profeta Isaías está falando. Porém, o ponto sem dúvida central desta profecia está no seu final. Porque como isso vai acontecer? Nós já sabemos quem ele é, nós já sabemos o que ele fará, mas como isso se dará? O que será que o povo de Judá, o que será que esses que estão em profunda escuridão precisam fazer para que esse menino venha? O texto nos diz: nada. Porque é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. É o zelo do Senhor que fará tudo. Acaz estava buscando confiança, estava buscando segurança em reis poderosos de sua época. E Isaías, usado por Deus, lembra que é o zelo do Senhor que nos traz a segurança. Isaías lembra que é o próprio Senhor e na sua fidelidade quem faz tudo isso. Essa profecia tem a ver com o triunfo da graça em nossas vidas. Essa profecia tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus nos alcançando. Porque essa profecia vai se cumprir independente da fidelidade de Acaz ou de Judá. E de fato, se dependesse, nunca esse menino nasceria. O zelo do Senhor, Ele é fiel mesmo na nossa infidelidade. Mesmo com o povo quebrando o pacto, e observe que não mudou muito daqui para frente. Nos tempos em que o Senhor Jesus encarnou, veio, o rei de Israel não era muito melhor que o rei Acaz. Foi o zelo do Senhor quem fez tudo isso. Foi a graça do Senhor em manter os seus planos redentivos, apesar de nós, apesar do seu povo. Queridos irmãos, nesses tempos em que celebramos o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, esses tempos de Natal, em que muitos estão preocupados, uma coisa que me incomoda muito é quando estou nesses shopping, no supermercado, que seja, e ouvindo as músicas, e com músicas tão belas a respeito do Senhor Jesus Cristo,
a maioria das músicas tocadas a respeito do Papai Noel. E se esse povo soubesse quem foi São Nicolau, certamente estaria disposto a muito mais a adorar ao Cristo que São Nicolau adorou e lutou para que fosse exaltado. Inclusive foi um grande defensor da encarnação de Cristo, do Deus encarnado. Eles estariam colocando músicas que exaltassem a Jesus e não ao Papai Noel. Nesses tempos em que estamos finalizando o ano, isso de fato é mera formalidade, é uma coisa bem abstrata, afinal de contas, do dia 31 de dezembro, do dia 1 de janeiro, não muda absolutamente nada em nossas vidas, mas nós reestruturamos todas elas. Enquanto nós estamos aí refazendo nossos planos, o que vamos fazer para 2018? Como será 2018? Enquanto estamos organizando a nossa vida, fazendo os cálculos de como foi o ano 2017, as famosas retrospectivas, os votos de 2018, onde temos depositado a nossa segurança? Onde temos depositado a nossa confiança? Será que são nas balinhas que a aeromoça vai nos oferecer no avião? Será que são os nossos planejamentos e a nossa capacidade de estruturar a nossa vida? Será que é o nosso emprego? Será que é um concurso? Será que é um curso novo? Em quem você tem confiado? No que você tem depositado a sua confiança? Nessa manhã você é convidado, querido irmão, querida irmã, a colocar os seus olhos para longe das suas mãos, onde suas mãos não podem alcançar, para longe daquilo que sua confiança normalmente está pronta a se agarrar. Um menino nos nasceu. Na fragilidade de um bebê, essa profecia nos lembra do poder de Deus. Há uma palavra de advertência nessa profecia. A palavra de advertência que foi primeiramente direcionada a Acas, mas que a nós hoje também é direcionada. Acas não ouviu o profeta e o seu fim foi terrível. E nós hoje, se não ouvirmos a voz da profecia, o que nos resta? Que ídolos nós estamos dispostos a entregar aquilo que é de mais valioso para nós, a fim de obtermos vitória? Acas entregou o próprio filho. E você, o que tem entregue? A palavra de advertência é que essa profecia é, em primeiro lugar, um sinal de juízo. Porque a luz veio para os que andavam em trevas. Mas isso não significa que todos viram essa luz. Querido irmão, querida irmã, você é chamado a confiar em Deus, e não em si mesmo. 2018 não será melhor por causa de você. 2018 não será melhor simplesmente por causa da sua fidelidade, nem à sua família, nem a si mesmo, nem aos seus planos, nem mesmo a Deus. 2018 será melhor por causa do zelo do Senhor. E por melhor, entenda, sendo os planos daquele que faz todas as coisas para a sua glória, é benefício nosso para nos fazer imagem do seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas também uma palavra de esperança, e é com essa que eu quero terminar hoje. Esta profecia que
foi cabalmente cumprida. Observe, o profeta Isaías está profetizando centenas de anos antes do cativeiro que trará escuridão. E dezenas de anos antes. E centenas de anos antes, foram 30 anos apenas, porque foram centenas de anos antes do cumprimento, do nascimento desse menino. Mas ele nasceu. O Senhor Jesus cumpriu plenamente essa profecia. A luz veio ao mundo. Há esperança para mim, para você. O verdadeiro Natal é isso. É lembrar quem é o nosso Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro. E a sua palavra é fonte de vida eterna. É fonte de sabedoria. E você pode achar ali lugar para acalmar o seu coração. Ele é o Deus forte e que sua mão ninguém pode impedir. Ele é o Pai da eternidade. O seu reino não tem fim. Ele é o príncipe da paz. Ele está reconciliando consigo o mundo. E nós somos chamados como seu povo para andarmos nessa nova luz. Em quem você quer confiar? Em quem você vai confiar nesse final de ano? Vamos orar. Meu Deus Santo, que privilégio é poder pensar, refletir, meditar nas tuas palavras dadas ao profeta Isaías e que se fazem tão reais a nós nessa manhã. Aos nossos corações atribulados, ansiosos, temerosos, podemos enxergar a luz que ilumina a todo homem. Ó Senhor, que esperança maravilhosa, que graça bendita, que o teu zelo sobre ti mesmo, sobre as tuas promessas, sobre a tua redenção, sobre nós, cumpra em nós a redenção que o Senhor já adquiriu em Cristo. E que possamos, ó Senhor, em redenção, sermos encontrados como teu povo multiplicado, povo alegre, povo em paz, porque viu a luz do mundo. Amém.